Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. E hoje vamos tratar de um tema que está em pauta no cenário legislativo e que tem despertado a atenção de profissionais, famílias e instituições que atuam com pessoas com deficiência. Nós estamos falando do projeto de lei 1584 de 2025, uma minuta introdutória que propõe mudanças na Lei Brasileira de Inclusão. E diante das preocupações levantadas por diversos movimentos sociais, foi apresentada uma nova proposta, o PL 2661. Deste ano de 2025. E para nos ajudar a entender melhor esse contexto, nós recebemos aqui a advogada doutora Carla Kenny. Doutora Carla, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor Jesus, Eunice, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. É uma alegria sempre estar aqui, no programa Acessibilidade em Ação. E este programa, busca sempre estar em dia com as informações. E enquanto nós estávamos preparando a matéria para a doutora Carla falar, e nós tivemos uma proposta, que é a PL 1584, e já uma outra proposta, que é a PL 2661. E é sobre isso que nós vamos falar, doutora Carla, porque é muito bom quando nós temos esclarecimentos, E até preparamos uma pergunta, já em torno deste assunto, E para começarmos, doutora Carla, nós vamos perguntar o que propõe, esses projetos, tanto o APL 1584 quanto a 2661. Fale para nós sobre essas PLs. Sim, esses são projetos de leis, que foram apresentados e ambos têm o mesmo objetivo. Mas vamos falar primeiro do 1584, agora de 2025, que ele trouxe o seguinte, Leonice. Ele é um projeto de lei que foi apresentado para consolidar todas as leis, da pessoa com deficiência em um código. É como tem o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Então, o projeto, o propósito central seria esse, dessa consolidação de todas as leis, porque hoje são mais de 216 leis da pessoa com deficiência. Então, o projeto central, mesmo, era esse, de consolidação de todas as leis. Só que aí, em torno disso, o projeto foi apresentado, 1584, só que houve uma grande preocupação por meio da sociedade, das famílias, das pessoas com deficiência, das entidades. Então, assim, houve uma preocupação porque dentro desse projeto, a preocupação estava suprimindo alguns dispositivos de lei, estava suprimindo algumas leis. Então, a preocupação é do retrocesso. Tudo aquilo que foi conquistado com muita luta, com muito amor, com muita dedicação, e aí vem o projeto de lei e acaba suprimindo. Então, a grande preocupação foi essa. E aí, com essa preocupação, o que houve? O projeto de lei 1584, enquanto ele estava tramitando, já havia sido aprovado o projeto, não a lei, O projeto, ele foi retirado porque aí surgiu o novo projeto, o 2661, também de 2025. Tudo agora, esse 2661 de 2025 foi agora dia 29 de maio de 2025. Vê que é tudo muito recente. Sim. Então, agora ele está tramitando ainda, não é lei, falta muita discussão ainda, e o outro foi retirado. É muito importante isso, doutora Carla? Porque compreender que se trata de uma minuta introdutória, e que o debate está em andamento, a escuta técnica e o diálogo são fundamentais neste processo, não é, doutora? E nós temos aqui uma outra pergunta, que a partir das reações, a esta PL 1584, que surgiu, novamente a outra PL, justamente para dar um esclarecimento ou talvez um reforço. O que essa nova proposta traz de diferentes, porque a gente está se falando de leis, toda vez que a gente fala em leis é muito complicado, lei é uma coisa que quase ninguém grava esses números, mas é importante compreender o que elas representam, Bom, como o projeto anterior ele foi retirado, então veio um novo projeto de lei. Então, assim, só reforçando, ainda não é lei,
Existe todo um debate ainda em cima Sim. desse projeto. O projeto, quando ele é apresentado de uma forma. E na medida que vão havendo esses debates, que é super importante, né, da sociedade, das famílias, das instituições, dos profissionais que entendem, principalmente aqueles que são ligados mesmo à pessoa com deficiência. Então, esses projetos todos são readaptados e pode iniciar de um jeito e terminar de um jeito totalmente diferente. Por isso é importante essa participação. E esse novo projeto, ele trouxe, assim, basicamente a mesma coisa. É transformar, né, pegar todas as leis e consolidar num código da pessoa com deficiência. Sim. Só que esse projeto, ele veio mais cuidadoso. Como houve, assim, uma grande preocupação no anterior, então agora ele veio com mais cautela. Então ele veio trazendo mesmo os próprios debates, as audiências públicas, que isso vai acontecer ao longo dessa discussão desse projeto, até, se ele for aprovado, né, para ser transformado numa consolidação das leis da pessoa com deficiência. E quando a gente pensa em consolidação das leis, é pegar, como eu disse, todas as leis, não pode retirar direitos e nem aumentar ali, incluir direitos novos. É pegar todas aquelas leis que existem da pessoa com deficiência e organizar. E assim, a participação mesmo como sociedade é importante para, de fato, não suprimir nenhum direito. Porque assim, não pode, numa consolidação das leis, ela tem que organizar, ela não pode vir como retrocesso. Tudo aquilo que foi conquistado vai retirar novamente? Sim. Então, esse novo projeto, ele veio com mais cuidado, tanto que ele é bem maior, ele não está suprimindo, o anterior estava falando de revogação da lei brasileira de inclusão. E isso trouxe, assim, uma imensa preocupação. Imagina, foi conquistado, tem 10 anos a lei e nem tudo ainda foi efetivado, tem muita coisa para se efetivar. Como que vai, de repente, a lei vai ser revogada? Não que muitos direitos estavam ali no projeto, mas não pode, né, revogar uma lei que ainda nem teve tanta efetividade. 10 anos aí em vigor e não teve efetividade. Quanta coisa ainda precisa ser conquistada. Nesse novo, ele não fala de revogação da lei, né, brasileira de inclusão, mas ainda traz grandes preocupações. Só que aqui está a nossa função, né, como sociedade, como profissional, de acompanhar de perto, para que de fato não venha haver nenhum retrocesso e nem venha prejudicar, né, as pessoas com deficiência. Então, assim, não pode de forma alguma prejudicar nem suprimir direitos que foram conquistados ali com tanta batalha, Sim. né? E o papel da sociedade é justamente esse, né? Exatamente. Nós estamos aqui trazendo, né, esclarecimento para todos, né? E a apresentação de uma nova minuta, né, como esta, mostra que o processo legislativo é dinâmico e aberto, né, a contribuições. É essencial, né, doutora, acompanhar com atenção, com respeito às instituições envolvidas. Sim, é importante, assim, quando a gente pensa na consolidação das leis, né, num código, eu, como profissional de direito, acho assim, quando você pensa que nada vai ser suprimido, tá, gente? Eu penso que é uma maravilha. Sabe por quê? Como? Existem 216 leis. Nós, como profissionais, não conhecemos as 216 leis. E será que todos esses direitos que estão ali nas leis, de fato, eles estão sendo efetivados, eles estão acontecendo? Né? Às vezes não tem regulamentação, tem tanta coisa ali na lei que, de fato, na prática não acontece. Então, o objetivo maior é efetivar, a nossa luta tem que ser essa, de efetivar os direitos da pessoa com deficiência. E quando a gente pensa em consolidar todas as leis, ela seria, sim, maravilhosa e excelente, porque nós, como profissionais, teríamos onde, assim, nos recorrer e as pessoas também, né? A própria pessoa com deficiência saberia onde consultar ali todas as leis, tudo compilado num código, né? E há uma preocupação, né? Até por parte mesmo das famílias, por exemplo, caso haja alguma dessas propostas, né? Vamos supor que seja aprovada, né? O que vai mudar na prática para as famílias, né, com filhos deficientes matriculados em escolas regulares ou especializadas? Doutora Carla, tire um pouco essa nossa dúvida em relação a isso. Vamos lá. Como eu disse, assim, nenhum direito pode ser suprimido. E a nossa luta é que nada mude para pior, né? Se houver alguma mudança, sempre há mudanças, que ela seja para melhor, para de fato não prejudicar as famílias e as pessoas com deficiência. Bom, se não houver mudanças, né, para prejudicar, nada vai mudar.
Agora, se houver mudanças de direitos que já foram conquistados, né? Hoje nós temos as crianças, adolescentes, elas têm direito à educação inclusiva, tanto que isso é um direito mesmo conquistado. Ela tem direito a estar na escola com o profissional, né, com todo o apoio. Ali, né? Exatamente, com a inclusão. E se vier algum projeto, alguma lei, né? Projeto não tem problema, o negócio é a lei. Se vier alguma lei que suprime esse direito, vai ser, de fato, uma preocupação, uma grande preocupação para as famílias. Porque aquilo que já foi conquistado, hoje as famílias podem, dependendo, né, da situação da criança ali, escolher se a criança vai estar numa instituição, né, de ensino regular ou especializado, né, dependendo da necessidade de um acompanhamento biopsicossocial. Então, assim, hoje a família pode escolher isso. Imagina se vem alguma coisa para suprimir, uma lei para suprimir um direito, né, como esse. Imagina não poder ter um acompanhamento de um profissional de apoio. Isso. Como pode? É um retrocesso que isso não pode acontecer, né? Pois é, muito bom, né, a gente entender que a educação é um direito garantido, né? E que qualquer mudança precisa ser bem compreendida para que as famílias, né, possam se planejar com tranquilidade e segurança, né, doutora? Até porque, assim, quem está de fora e não convive, né, com uma pessoa mesmo que necessita ali de um apoio, é muito simples, assim, de fora, a gente olhar e dar uma opinião. Agora, quem sente mesmo na pele é quem está ali sentindo aquela necessidade de ter um apoio especializado e, às vezes, não tem. Então, assim, é por isso que, quando a gente pensa em uma mudança, até mesmo numa criação de uma lei, como, né, esse projeto traz, nós precisamos que as famílias que têm isso dentro de casa, sabe, essa situação, que sente na pele, participe, porque elas que vão dizer, olha, nós precisamos disso, não pode suprimir isso é um direito conquistado, ou melhor, precisa construir, precisa efetivar um direito que já tem. Então é muito importante a participação da pessoa com deficiência, das famílias, né, com pessoas com deficiência. E pegando então essa sua fala aí, né, seria bom, né, nós sabermos assim quais são os direitos fundamentais, né, das pessoas com deficiência que estão protegidos, né, pela Constituição e que não podem ser alterados, né, por projetos de lei. Seria bom compreendermos isso. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, hoje nós temos, né, na nossa Constituição as cláusulas pétreas. São direitos que não podem ser revogados em hipótese alguma, principalmente por lei. Por exemplo, a gente pode trazer aqui para o contexto que nós estamos falando, dignidade da pessoa humana, né? Isso não pode ser suprimido. Sim. Não pode ser suprimido a questão da desigualdade, né? Eu não posso trazer uma questão de desigualdade se isso já foi conquistado, sabe? A questão também da não discriminação. Então, assim, tudo isso precisa... nenhuma lei pode trazer e modificar. A acessibilidade à educação, à saúde, não pode ser suprimida de forma alguma. Então, assim, são muitos direitos. Direito à proteção social e previdenciária não pode ser suprimido, porque é cláusula pétrea. Então, assim, isso tudo precisa ser observado quando é construído, né, uma lei. Até mesmo um projeto de lei não pode vir contra, porque senão ele não pode nunca ser aprovado. E nesse debate que nós estamos trazendo aqui hoje, é muito importante que as pessoas não ficam naquele... Por isso que é importante a informação, para não vir aquela situação de muito medo, né? Fica todo mundo assim num alvoroço, numa preocupação. Não, o que eu preciso fazer quando vem uma situação que me traz uma certa insegurança? Eu preciso buscar informação para, de fato, saber o que está acontecendo, saber quais são os pontos que, de fato, vão nos prejudicar, outros pontos que vão nos beneficiar, para daí a gente tomar todas as atitudes possíveis para participar de uma construção de algo que é uma lei que vai trazer tanto impacto para as nossas vidas e para a nossa família. Vendo como é bom, né? Nós estarmos aqui falando sobre esse assunto. É reconfortante, né? Saber que existem garantias condicionais que asseguram, né, a dignidade, a cidadania das pessoas com deficiência.
E a legislação deve sempre caminhar em consonância, não é, com esses princípios. Doutora Carla, tem uma outra questão também. Como, digamos assim, como é que a sociedade, não é, pode acompanhar esse debate de forma ética e legal, respeitando, né, os canais institucionais? Fale um pouco como que pode ser esse acompanhamento. Bom, é muito importante hoje, Leonice, as pessoas assim buscarem informação na fonte segura, na fonte correta, porque hoje o que a gente vê de informação rasa, sabe, Sim. insuficiente, ou até mesmo informação em que a pessoa está omitindo a sua opinião própria. Então, assim, a pessoa que quando busca uma informação, ainda mais uma informação séria como essa, ela precisa em fontes seguras. E hoje, o que é uma fonte segura? É onde o projeto de lei realmente está sendo tramitado. Então, assim, busca informação no site do Senado Federal, do Planalto, porque lá, de fato, vai ter na íntegra o projeto de lei. É importante também buscar a participação nas audiências públicas, porque esse projeto de lei, ele traz que terão vários debates, inclusive audiências públicas, né, nas capitais. Então, assim, é importante entrar sempre na Câmara dos Deputados, no Senado, olhar lá a questão, buscar mesmo, né, onde terão as audiências públicas, para, se possível, a sociedade participar de fato. Então, eu acho que buscar também informações de profissionais da área, sabe? Pra gente é o que eu falei. Esclarecimento, ter informação e não viver somente com medo, com aquela preocupação, assim, criando até um certo temor muito grande, causando até ansiedade. E às vezes, né? Depois vem até aquele preocupação. Que nós chamamos de telefone sem fio, né? Sim. Passa uma informação, daqui um pouco aquela informação vai de uma outra forma e aí gera uma confusão sobre o que deveria ter sido esclarecido por fonte segura, né? Exatamente. Até para a pessoa construir ali um raciocínio e saber, de fato, o que está vindo para me prejudicar e o que eu posso fazer, né, para isso não acontecer, mas de forma ética mesmo, de forma que vai trazer, assim, de fato, um retorno, né, positivo. É com a participação. Então, assim, eu não posso ficar inerte e depois falar assim, mas eu não fiz nada e só fiquei acompanhando com ansiedade, com medo, com preocupação, não. Então, nós, como sociedade, nós podemos, de fato, e devemos participar de tudo isso que está envolvendo, né, aquilo que é importante para nós, nesse projeto de lei, inclusive. E essa participação cidadã, ela é legítima quando feita com responsabilidade. Exatamente. Né, doutora? E devemos acompanhar os debates, conforme a doutora falou, buscar informações e dialogar, né, com respeito, né, que são atitudes que fortalecem a democracia, né, doutora? Exatamente. Doutora, nós estamos, então, passamos, né, essas informações tão valiosas, que é um assunto que dá acessibilidade, requer também um cuidado, né? E esse programa está aqui para isso, né? Para trazer, né, para desfazer um pouco das aflições, daquilo que está causando alguma interferência ali nas emoções, né, doutora? Sim, isso é muito normal que aconteça, né? Quando envolve um assunto tão importante, tão delicado. Então, quero agradecer a sua presença aqui. Nós esperamos, né, que tenha ficado esclarecido para o público, né, esses esclarecimentos tão importantes, uma pessoa que está ligada a esses assuntos aqui para nos esclarecer. E bom, eu fico feliz pela participação e estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida e da forma que a gente puder ajudar, né, Leonice? Sim. Estamos aqui, a TV Manaim, né, tem esse compromisso mesmo e estamos aqui para ajudar no que for preciso, para esclarecer todas as dúvidas. E também nós queremos agradecer a você que nos acompanha. Reforçamos que nosso papel é informar com responsabilidade, respeitando os processos legais e promovendo a inclusão com ética. Desta forma, nós nos despedimos deste programa e contamos com a presença de todos no próximo programa Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor a todos.